Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém. Até aqui a palavra de Deus. A infantilidade é apropriada a uma criança, mas não a um adulto, correto? Quando alguém chega à idade adulta, a infantilidade deve ser substituída, na verdade já deveria ter sido substituída pela maturidade. Paulo disse, quando eu era menino, eu me portava como menino, eu pensava como menino. Mas depois que eu cresci, cheguei a ser adulto, cheguei a ser um homem feito, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora eu sou um homem maduro. Agora eu tenho maturidade. Uma criança pequena, ela acredita na existência do Papai Noel exatamente devido à sua infantilidade. Ela é infantil. Então ela acredita na existência do Papai Noel. Mas não deveriam existir adultos que ainda acreditam em Papai Noel, né? Se a gente encontrasse um adulto que ainda acreditasse na existência do Papai Noel, nós ficaríamos muito assustados, né? Seria digno de notícia. Olha, esse cara adulto aqui, ele ainda acredita que existe Papai Noel. Acreditar na existência de Papai Noel é algo infantil, né? Ainda assim, por mais infantil que seja a ideia de um Papai Noel, a teologia da prosperidade trata Cristo como se ele fosse de fato um Papai Noel. A teologia da prosperidade diz que tu pode conseguir de Jesus tudo aquilo que tu quiser. Jesus é aquele que te dá tudo aquilo que tu quer. Jesus é um Papai Noel. As pessoas são enganadas pelos proponentes da teologia da prosperidade exatamente porque a teologia da prosperidade possui aspectos de verdade, só que esses aspectos de verdade são deturpados a ponto de tornarem-se enganosos e danosos. Sim, Cristo, o Deus da aliança que se fez homem, ele se alegra e ele tem prazer em abençoar o seu povo. Isso é verdade. Mas nós não devemos deturpar essa verdade bíblica a ponto de concluirmos que Cristo, como um Papai Noel, existe unicamente para abençoar o seu povo. A razão da existência dele é abençoar. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Da mesma forma que a razão da existência do Papai Noel é dar presentes. A razão da existência de Cristo não é abençoar o seu povo. Cristo se alegra e Cristo tem prazer em abençoar o seu povo, mas essa não é a razão da sua existência. A razão da existência de Cristo não é encontrada em nada além dele mesmo e do seu eterno relacionamento de amor com o Pai e com o Espírito Santo. Mas por que nós estamos falando da teologia da prosperidade e como a teologia da prosperidade trata Jesus como se ele fosse um Papai Noel? A razão é simples. A razão é o Salmo 37, versículo 4, no qual nós lemos: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esse verso, aparentemente, ele dá suporte à teologia da prosperidade. Jesus vai fazer tudo aquilo que tu quer que Ele faça por ti. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Perceba que não é exatamente isso que esse versículo
ensina. Né? Mas nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Se eu estivesse pregando neste verso há 5 anos atrás, essa pregação seria completamente diferente. No zelo que eu tinha, e ainda tenho, de combater a teologia da prosperidade, eu provaria por A mais B que Cristo não é um Papai Noel. E como consequência, eu provaria por A mais B que não é verdade que Cristo dará o que deseja o teu coração. Eu diria que esse versículo aqui não é verdadeiro. Se eu fosse pregar esse versículo aqui há 5 anos atrás. Eu diria que ele não é verdadeiro porque, na aparência, ele parece dar suporte à teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade, obviamente, está errada. Vocês perceberam que existe um sério problema aqui, né? O texto promete que Cristo concede os desejos do coração de certas pessoas, a saber, daqueles que se deleitam nele. Já eu, neste zelo de combater a teologia da prosperidade, afirmaria não ser necessariamente verdade que Cristo concede os desejos do coração de certas pessoas. E eu confesso para vocês que eu sempre li com preconceito esse versículo aqui. Exatamente porque ele parece dar suporte à teologia da prosperidade. Ele parece dar suporte àquilo que o Edir Macedo ensina. Ele parece dar suporte àquilo que o Silas Malafaia ensina. Ele parece dar suporte àquele que agora eu esqueci o nome, mas é o cowboy de Jesus, da Igreja Mundial. Valdomiro, ele parece dar razão àquilo que o Valdomiro ensina. E aquilo que tantos outros ensinam. Que erradamente eles ensinam. Então, eu sempre lia esse versículo aqui com preconceito. Eu chegava nesse versículo aqui, eu não gosto muito dele. E talvez vocês achem estranho que eu chegasse num versículo bíblico e não gostasse muito dele. Mas eu aposto que vocês têm muitos versículos bíblicos que quando vocês leem ele, vocês pensam, eu não gosto desse versículo. Eu não gosto do que está aqui. E é por isso que vocês não obedecem. Né? A única razão pela qual os crentes não obedecem tudo aquilo que está escrito é porque existem versículos bíblicos que os crentes não gostam. Eles leem aquele versículo e eles dizem, eu não gosto desse versículo. Logo, eu não vou obedecer o que está ali. Né? Vamos colocar a questão bem prática. A mulher deve se submeter ao seu marido. Por que as mulheres crentes não se submetem aos seus maridos? Porque elas não gostam do versículo bíblico que diz que elas devem se submeter aos seus maridos. Ou então, o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. O homem deve ser o sacerdote do lar. Assim como Cristo trabalha pela santificação da igreja, o homem deve trabalhar pela santificação da sua mulher. Efésios 5. Por que a maioria dos homens crentes não faz isso? Aqueles que são casados? Porque eles não gostam daquilo que está ali. Eles pensam, se eu tiver que fazer isso, se eu tiver que trabalhar pela santificação da minha mulher, aí eu não vou poder mais sair com os meus amigos para jogar futebol. Daí eu não vou mais ter tempo para jogar o meu videogame ou para assistir aquele seriado na Netflix, porque eu vou ter que estar trabalhando pela santificação da minha mulher. Então eu não gosto desse versículo bíblico e eu não vou cumprir ele. Então vocês não deveriam ficar tão espantados assim que eu não gostava muito do Salmo 37,4, porque eu sei que tem versículos bíblicos que vocês também não gostam. E obviamente, quando existe algum versículo bíblico que a gente não gosta, é porque existe algo muito errado, não com o versículo bíblico, e sim conosco.
Então eu sempre lia Salmo 37:4 com preconceito. Não, isso aqui está muito próximo daquilo que o Edir Macedo, o Silas Malafaia e tantos outros ensinam. Então eu não gosto dele. Não gosto do que está ali. O problema é que, obviamente, eu considero que Silas Malafaia, Edir Macedo e outros são falsos mestres, né? Eu acredito que eles deturpam partes da Escritura. O problema é que se eu continuasse a ler o Salmo 37:4 com este preconceito, eu me faria semelhante aos falsos mestres que pregam tais heresias, né? Porque enquanto eles deturpam outros textos da Escritura, eu estaria deturpando esse aqui. Eu diria, olha, está escrito, mas não é exatamente assim. Eles deturpariam outros textos e eu deturparia estes e outros também. Eles deturpam de um modo e eu deturparia de outro. Mas Jesus me livrou desse preconceito. E eu passei a entender que eu devo apreciar cada promessa de bênção que há na palavra de Deus. E com essa nova apreciação por todas as promessas de bênção que há na Escritura, as quais foram conquistadas e confirmadas por Cristo ao seu povo, isso é 2 Coríntios 1, versículo 20, se eu não me engano, nós acabamos de cantar, né? Louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm, né? Se há uma promessa de Deus na Escritura, essa promessa é sim em Cristo. Jesus é aquele de quem todas as bênçãos vêm. Então, com essa nova apreciação por todas as promessas de bênção que há na Escritura, as quais foram conquistadas e confirmadas por Cristo ao seu povo, eu percebi que, embora na superfície o Salmo 37:4 se assemelha à teologia da prosperidade, na verdade ele nada tem a ver com a teologia da prosperidade. Quando entendido corretamente, quando entendido no contexto da aliança, tanto a antiga, nos dias de Davi, que foi o autor desse salmo, como também a partir da nova aliança, inaugurada por Cristo, esse versículo aqui não nos mostra Cristo como um Papai Noel, que existe para cumprir os desejos do teu coração. Que se dobra às vontades mesquinhas do teu coração. Não. Esse versículo aqui apresenta Cristo como o Deus soberano que Ele é, como o Senhor dos céus e da terra, como aquele que faz toda a sua vontade e não presta contas a ninguém. Como aquele a quem nós devemos nos submeter. Nessa pregação, nós vamos responder a seguinte questão: como receber de Cristo aquilo que traz alegria e prazer ao teu coração? A resposta é certa e infalível. Para receber de Cristo aquilo que traz alegria e prazer ao teu coração, a tua alegria e o teu prazer devem ser semelhantes aos de Cristo. Conforme Ele te ordenou na sua lei. Deleita-te também no Senhor.
Cristo, o Deus da aliança, não é um Papai Noel que faz todas as suas vontades em sujeição a ti. Não, é você que deve se submeter a Ele, alegrando-se com tudo aquilo que Ele se alegra e sentindo prazer em tudo aquilo que Ele sente prazer, conforme Ele te ordena na sua lei. Quando você se alegrar com o que Cristo se alegra, quando você tiver prazer naquilo que Ele tem prazer, então o teu coração vai querer aquilo que Ele quer. E quando o teu coração quiser o mesmo que Cristo quer, você progredirá na santificação e você receberá dele o que o teu coração deseja. Sim, ele te dará o que o teu coração deseja, não porque você convenceu ele a querer aquilo que você quer. Pelo contrário, ele te dará aquilo que o teu coração deseja, porque você passou a desejar o mesmo que ele quer. O mesmo que ele quer e o mesmo que ele ordenou que você queira. Você passará a desejar o mesmo que ele deseja e o mesmo que ele ordena que você deseja. Será a união da fome com a vontade de comer. Às vezes a gente tem vontade de comer, mas não está exatamente com fome. Né? Nessas horas que a gente acaba engordando. Né? A gente tem vontade de comer, mas de fato não tem. O nosso organismo não está sentindo necessidade de calorias, de energia. O ideal é que a fome seja unida à vontade de comer. E é exatamente isso que nós temos aqui. Então deixa eu repetir aqui. Quando você se alegrar com aquilo que Cristo se alegra, quando você tiver prazer naquilo que Ele tem prazer, o teu coração vai querer, vai desejar o mesmo que Ele quer e o mesmo que Ele deseja. E quando o teu coração quiser e desejar o mesmo que Cristo quer e deseja, você progredirá na santificação, nós vamos ver isso no decorrer da pregação, e você receberá dele o que o teu coração deseja. Não porque você convenceu ele de que os teus planos são melhores do que o dele, não. Não porque você convenceu ele a fazer aquilo, a querer aquilo que você quer, não. Porque você passou a querer aquilo que ele sempre quis. E é por isso que ele dará aquilo que teu coração deseja. Porque ele estará fazendo a vontade dele. Não foi, você não conseguiu dobrar Cristo à tua vontade. Foi você que se dobrou à vontade de Cristo. E onde mais você poderia descobrir o que Cristo quer e o que Ele ordena que você queira, a não ser na sua palavra? Mais especificadamente na sua lei. Então, não seja infantil no teu relacionamento com Cristo, como faz a teologia da prosperidade, tratando Jesus como se ele fosse um Papai Noel. Não. Mas também não despreze o prazer e a alegria que ele tem em abençoar o seu povo. Quando a tua alegria e prazer forem semelhantes aos de Cristo, conforme os termos ordenados por ele na aliança, graciosamente ele concederá os desejos do teu coração. Como então você pode e deve receber de Cristo aquilo que alegra e dá prazer ao teu coração? Como isso poderia acontecer? Bom, isso irá acontecer quando a tua alegria e prazer forem semelhantes aos de Cristo. Que a tua alegria e prazer sejam semelhantes à alegria e ao prazer de Cristo, conforme Ele te ordenou na sua lei. Antes de começar a pregação, isso aqui é apenas a introdução, né? Antes de nós começarmos a pregação, de fato,
eu não poderia deixar de dizer que se você não ouviu a pregação, a primeira pregação que nós fizemos no Salmo 37, os versículos 1 e 3, ou se você ouviu e se esqueceu aquilo que nós falamos, eu recomendo em casa que em casa você escute, porque naquela pregação nós falamos várias coisas importantes. Nós vamos ao versículo 4 aqui. O Salmo 37, 4, ele é bem direto, né? Deleita-te também no Senhor, e o ele aqui eu estou fornecendo, né? A nossa tradução não tem, mas está subtendido que é ele, o Senhor, né? Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Vocês perceberam que Senhor ali está tudo maiúsculo, né? Como vocês sabem, toda vez que no Antigo Testamento nós encontramos a palavra Senhor grafada toda em letras maiúsculas, isso significa que no original hebraico nós temos a palavra Yahvé. Yahvé é o nome próprio de Deus. É o nome de Deus. O meu nome é João Mateus Beck. Deus é apenas uma expressão genérica. Né? Da mesma forma que pode se referir a mim, aquele rapaz, aquele moço, aquele homem. Deus é um termo genérico para Deus. O nome próprio de Deus é Yahvé. Da mesma forma que o meu nome próprio é João Mateus Beck. Yahvé é um nome próprio do Deus bíblico, do Deus cristão. E esse nome, ele é comumente associado ao conceito bíblico da aliança. Yahvé é o Deus da aliança. Você já se perguntou por que Yahvé deu a si mesmo o título de Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por que Deus deu a si mesmo o título de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ele deu esse título a si mesmo exatamente devido à aliança que ele estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó, e com os descendentes deles, Israel, também chamado por Deus de meu povo. Israel, Deus chama de meu povo. Israel é o povo da aliança. E Yahvé, então, é o nome próprio do Deus bíblico, do Deus cristão, o Deus da aliança, e este nome está presente no texto hebraico todas as vezes que nós encontramos a palavra Senhor escrita toda em letras maiúsculas. A Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, do Antigo Testamento hebraico, usou a palavra grega Kyrios para se referir a Yahvé. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque os autores do Novo Testamento usam essa mesma palavra grega, Kyrios, para se referir a Jesus. Então, no hebraico, nós temos aqui, deleita-te também em Yahvé, e ele te concederá os desejos do teu coração. Na Septuaginta, nós temos, deleita-te também em Kyrios, no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. E os escritores do Novo Testamento usam Kyrios para se referir a Jesus. Então, se nós formos e devemos ler o Salmo 37, 4 como cristãos que somos, sabendo que Kyrios se refere a Jesus e que Kyrios substitui Yahvé, nós devemos ler o versículo 4 como dizendo, deleita-te também em Jesus Cristo, e ele te concederá os desejos do teu coração. É por isso que tanto na introdução como no restante dessa pregação, nós vamos nos referir aqui basicamente a Jesus. Porque Jesus é o Yahvé encarnado. Jesus é o Yahvé que se fez homem. Jesus é o Deus da aliança.
Mas o que é deleitar-se em Jesus Cristo? O verbo português deleitar-se traduz o verbo hebraico anag, cujos significados incluem, além de deleitar-se, alegrar-se, satisfazer-se, ter prazer, entre outros. Então nós poderíamos colocar aqui: alegre-se também em Jesus Cristo, ou tenha prazer também em Jesus Cristo, ou ainda satisfaça-se também em Jesus Cristo. Os mesmos significados pertencem à palavra grega que a Septuaginta usa na tradução do verbo hebraico. A tradução que eu fiz desse verso aqui, tanto a partir do hebraico como do grego, reflete essa gama maior de significados, tanto no hebraico como no grego. Olha só a tradução que eu fiz aqui, ó. Faça de Yahvé a tua alegria e o teu prazer, e ele concederá os desejos do teu coração. Essa é a tradução que eu fiz do hebraico. A tradução que eu fiz do grego é: faça do Senhor a tua fonte de alegria e prazer, e ele concederá os pedidos do teu coração. De uma forma geral, o grego possui mais nuances sintáticas do que o hebraico. O grego ele é mais complicado do que o hebraico. Isso quer dizer que o grego possui mais nuances do que o hebraico. Tá? Isso nos dá um entendimento mais profundo do texto bíblico. Tanto no grego quanto no hebraico, o verbo principal aqui está no imperativo. É uma ordem que nós temos aqui. Não é uma opção. Davi não está te dando uma opção para: olha, quem sabe tu pode deleitar-se em Yahvé. Quem sabe tu pode deleitar-se em Jesus. Quem sabe tu pode ter alegria e prazer em Jesus. Não. Aqui nós temos uma ordem. É um mandamento. Para que você deleite-se em Yahvé, para que você tenha prazer e alegria em Jesus, para que você faça de Jesus a tua alegria e o teu prazer. Então, tanto no grego quanto no hebraico, o verbo principal está no imperativo. Mas no grego da Septuaginta, esse imperativo está no tempo aoristo, que é um tipo de passado que há no grego. E por que isso é significativo? É significativo porque um verbo no modo imperativo, que também está no tempo aoristo, indica uma ordem urgente e extremamente necessária. Não é uma ordem que você deve obedecer amanhã, ou depois de amanhã, ou quando for mais conveniente a você. Não, é uma ordem urgente, que deve ser feita, que deve ser cumprida de forma imediata. É urgente e é necessário que você faça de Jesus Cristo a tua alegria e o teu prazer. Por que é urgente? Por que é necessário que você faça de Jesus Cristo a tua alegria e o teu prazer? Bom, existem muitas razões para essa urgência e para essa necessidade. Mas essa pregação nós nos limitaremos apenas a 3 razões. A primeira delas é a adoração. E quando eu falo de adoração, aqui não estou pensando apenas na questão de cantarmos hinos. Não, eu estou pensando em adoração aqui em contraposição à idolatria. A primeira razão é a adoração em contraposição à idolatria. A segunda razão é a santificação. E a terceira razão é a prosperidade no sentido de ser abençoado por Jesus Cristo. Então vamos começar com a adoração em contraposição à idolatria. Em pregações passadas, nós definimos a idolatria como sendo o ato de buscar salvação em qualquer um ou qualquer outra coisa que não Jesus Cristo.
E aqui nós estamos falando de salvação no seu sentido mais amplo possível. Porque no contexto evangélico, normalmente quando nós falamos de salvação, nós estamos pensando em salvação em termos de perdão de pecados, justificação, vida eterna e assim por diante. E está correto em nós pensarmos dessa forma. Mas a salvação implica muito mais do que isso. Em pregações passadas eu afirmei que ou Jesus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, ou Jesus não é nada. Por exemplo, eu não posso afirmar que Jesus é o Salvador, é o meu Salvador, no sentido de que Ele perdoou os meus pecados, e ao mesmo tempo eu buscar a salvação das minhas tristezas no álcool, nas drogas, no entretenimento. Vocês entendem? Eu não posso dizer, não, Jesus é o meu Salvador porque por meio dele eu tenho perdão dos pecados, por meio dele eu fui justificado por Deus, por meio dele eu sei que eu sou salvo. Mas aí quando eu fico triste, quando eu fico deprimido, quando eu me sinto afogado pelas aflições da vida, em vez de eu buscar salvação em Jesus, eu busco salvação no álcool, eu busco salvação no cigarro, eu busco salvação nas drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Ou então eu busco salvação no entretenimento, eu vou passar todo o meu tempo livre assistindo seriados no Netflix, filmes no Netflix, porque enquanto eu estou ali vendo aquele seriado, aquele filme, a minha mente esquece dos seus problemas. Isso não é diferente de beber, né? A pessoa que bebe para esquecer dos seus problemas. É talvez apenas mais aceitável, mas não é diferente, né? A pessoa que é alcoólatra por causa dos seus problemas, ela socialmente ela é marginalizada, né? Já a pessoa que passa o dia inteiro na frente do YouTube, ou do Netflix, ou videogame, ou qualquer coisa assim, para esquecer dos seus problemas também, essa pessoa não é socialmente marginalizada. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista espiritual, não há diferença nenhuma entre os dois. Porque os dois estão buscando salvação não em Jesus. Eles não estão apresentando a Jesus todos os seus cuidados em oração. Porque é isso que a palavra de Deus ensina, né? Eu não devo ficar preocupado com nada neste mundo e nessa vida. Qualquer coisa que me traz preocupação, qualquer coisa que aflige o meu coração, o que eu devo fazer? Eu devo apresentar isso em oração a Deus. Eu devo buscar salvação dessas coisas em Deus, em Jesus, e não no álcool, não nas drogas, não no entretenimento, ou qualquer outra coisa assim. Quando nós buscamos salvação em qualquer outra coisa e não em Jesus, nós nos tornamos idólatras. Há uma passagem interessante em Isaías que Deus está julgando os deuses falsos. E Deus, através de Isaías, fala da irracionalidade da idolatria. Então o homem, ele precisava fazer uma fogueira para se aquecer no frio e para assar a sua comida. Então o que ele faz? Ele vai lá na floresta, ele corta uma árvore. Ele desenha, e ele pega uma parte daquela madeira e faz uma fogueira. Ele se aquenta no fogo, ele assa a sua comida no fogo, e daí ele vê o resto da madeira e ele pensa, quer saber, eu vou fazer um ídolo. Eu vou fazer um Deus
do que sobrou daquela árvore. Então ele esculpe uma figura, uma imagem. Depois de pronta, aquela imagem, aquela figura, ele olha para aquela figura e ele diz para ela: salva-me, porque tu és o meu Deus. Quando nós buscamos salvação em qualquer coisa que não Jesus, nós estamos fazendo daquela coisa o nosso Deus. Se eu busco salvação dos meus problemas, de novo, no álcool, cigarro, drogas, sejam lícitas ou ilícitas, se eu busco salvação no entretenimento, ou como na semana passada nós também falamos, né? A pessoa não suporta ficar em casa, porque deu tudo errado na vida dela. E enquanto ela está em casa, enquanto ela está na rua dela, enquanto ela está no bairro onde ela reside, na cidade onde ela reside, ela sempre sente a pressão do fato de que tudo deu errado na vida dela. Então ela foge de casa. Ela vive de viagem em viagem. Como eu disse na semana passada, não há nada de errado em fazer turismo, não há nada de errado em viajar, em conhecer novos lugares. Agora, se eu estou viajando porque eu não suporto estar em casa, se eu estou viajando porque eu preciso sair do lugar onde eu estou, porque eu não suporto o lugar onde eu estou, porque se eu fico onde eu estou, eu sempre vou ser lembrado de que tudo deu errado na minha vida, eu estou usando essa viagem como um salvador. É essa viagem que vai me salvar dos meus problemas. Isso é um ato de idolatria. Então, voltando aqui, né? Em pregações passadas, nós definimos a idolatria como sendo o ato de buscar salvação em qualquer um ou qualquer outra coisa que não em Jesus. E nós estamos falando aqui de salvação no sentido mais amplo possível, tá? Na primeira pregação que nós fizemos no Salmo 37, nós citamos vários exemplos de comportamentos idólatras que nós usamos quando queremos fugir deste mundo, quando queremos fugir da realidade. Apesar da nossa obediência a Cristo, isso foi o tema da pregação na semana passada, por isso que é importante. Apesar da nossa obediência a Cristo, deu tudo errado nas nossas vidas. E tudo deu tão errado que nós não suportamos mais viver neste mundo. Então nós procuramos fugir deste mundo. Nós queremos fugir dessa realidade maldita. E como exemplos, eu já citei esses exemplos há poucos aqui, como exemplos de fuga da realidade, ao abuso do álcool, dos cigarros, das drogas, o abuso do prazer, né? A pessoa, o prazer aqui normalmente vai ser o prazer sexual ilícito ou o prazer da glutonaria, né? A pessoa come os seus sentimentos, a pessoa come as suas frustrações. Então, o abuso do álcool, cigarro, outras drogas, a busca idólatra do prazer e do entretenimento também. Inclusive, nós citamos a semana passada o desejo idólatra da volta de Cristo. O desejo pela volta de Cristo pode se tornar uma idolatria. E eu não tenho tempo para explicar agora todos os detalhes por quê. Você deve ouvir a pregação da semana passada para entender por quê. Mas se a pessoa deseja a volta de Jesus simplesmente porque ela não aguenta mais essa vida, deu tudo errado na vida dela, ela pensa, bom, não vale mais a pena viver neste mundo. Eu quero que Jesus venha logo e me leve para o céu. Isso é um desejo idólatra pela volta de Jesus.
aqueles que esperam a volta de Jesus dessa forma não serão levados por Jesus. Eu sei disso porque Jesus contou a parábola dos talentos, né? Houve um senhor que distribuiu 5 talentos. Talentos aqui não é talento musical ou qualquer outra coisa parecida. Talento, peso de um material precioso, normalmente ouro ou prata, aproximadamente 40 quilos. Então, quando é dito que um homem distribuiu 5 talentos, aquele homem distribuiu 5 vezes 40 quilos de ouro ou de prata. Muita coisa, né? Muito dinheiro. Ele deu para um 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E ele disse, olha, eu quero que vocês negociem. Eu quero que vocês invistam isso. E eu quero que vocês tenham um lucro, tenham um retorno desse investimento. O que recebeu 5 foi lá, negociou, e ele teve um lucro de 100%. Ele conseguiu dobrar o dinheiro. Ele tinha 5 talentos, ele ganhou mais 5. Agora ele tem 10 talentos. O que ganhou 2 também teve um lucro de 100%. Dobrou. Tinha 2, agora tem 4. Mas o que ganhou 1, pensou que não valia a pena. Ele desistiu da vida. Ele enterrou o ouro. Ele disse, eu não vou trabalhar, eu vou ficar na minha aqui, esperando o meu Senhor voltar, e quando ele voltar eu vou entregar para ele aquilo que ele me deu. Esse é o cara que desistiu da vida. Esse é o cara que pensou, não vale a pena mais viver neste mundo, não vale a pena mais trabalhar neste mundo, eu quero que Jesus volte de uma vez. Esse é aquele que foi rejeitado por Jesus. Então, de novo, se você não ouviu a última pregação, ou se você se esqueceu aquilo que ouviu, eu recomendo que você ouça em casa, porque o que nós falamos ali é extremamente importante. Nós enfatizamos a questão da fuga deste mundo e da realidade, exatamente porque no verso 3 do Salmo 37, nós temos o mandamento para habitarmos na terra. Confia no Senhor e faz o bem. Aqui a tradução está errada, tá? Aqui a tradução está colocando como se fosse uma consequência de confiar no Senhor e fazer o bem, que nós habitaríamos na terra. Mas, na verdade, no original hebraico, aqui nós temos um verbo no imperativo. Nós temos uma ordem. Confia no Senhor e faz o bem, habite na terra. Isso aqui foi dito no contexto da aliança. Israel recebeu a terra de Canaã como herança, e Israel tinha a obrigação de habitar na terra, para que eles pudessem conquistar a terra. Eles não conseguiriam conquistar a terra dos seus inimigos se eles não habitassem na terra. Nós devemos habitar na terra mesmo quando tudo deu errado nas nossas vidas. Essas estratégias de fuga da realidade que nós citamos há pouco, elas são usadas pelas pessoas também para alcançar a alegria e o prazer. A fonte de alegria e prazer de uma pessoa é o Deus daquela pessoa. Se a fonte última de alegria e prazer de alguém é o álcool, se a pessoa precisa do álcool para ser feliz e para ter prazer, o álcool é o Deus na vida daquela pessoa. O álcool é o Deus daquela pessoa.
Se a fonte última de alegria e prazer de alguém é uma pessoa, essa pessoa é o Deus desse alguém. Aquela coisa tipo, pô, se eu não puder ter essa pessoa, eu nunca vou ser feliz, eu não vou mais conseguir ser feliz. Porque essa pessoa foi embora, ou porque essa pessoa morreu. Se isso é realidade na vida de alguém, essa pessoa é o ídolo deste alguém. É o Deus deste alguém. É por isso que lá em Coríntios, no final do capítulo 7, que é o capítulo onde Paulo trata acerca do casamento, Paulo diz que aqueles que são casados devem viver como se não fossem casados. Não no sentido de que a pessoa está livre para cometer adultério. Não nesse sentido. No sentido de que muita coisa pode acontecer, né? De repente o marido, a mulher morrem. E daí, se a fonte de alegria daquele homem ou daquela mulher era o seu cônjuge, o que aquela pessoa vai fazer agora que o seu cônjuge morreu? Ou então a pessoa pode bater a loucura na mente da pessoa, a pessoa quer saber, eu não quero mais, vou abandonar esse casamento. Daí, se a fonte última de alegria e prazer daquela pessoa era o seu cônjuge, o que ela vai fazer agora que foi abandonado? Deleitar-se em Cristo, ou ainda fazer de Cristo a sua alegria e o seu prazer, é um ato de culto e adoração ao Deus da aliança. O que significa que quem não faz de Cristo a sua alegria, o seu prazer, essa pessoa é uma pessoa idólatra. Porque se ela não faz de Cristo a sua alegria, o seu prazer, quer dizer que ela está fazendo de outra coisa a sua alegria e o seu prazer. Quer dizer que ela tem um outro Deus que não Jesus Cristo, o que faz dela uma pessoa idólatra. Então é assim que o deleitar-se em Cristo, é assim que o fazer de Cristo a sua alegria, o seu prazer, se relaciona com a adoração em contraposição à idolatria. Quem não faz de Cristo a sua alegria e o seu prazer é um idólatra. Fazer de Cristo a sua alegria e prazer é também essencial para a santificação. Por quê? Exatamente porque um pecado só é pecado porque a prática dele não traz alegria e nem prazer a Jesus. A mentira só é pecado porque a mentira, o ato de mentir, quando alguém mente, essa pessoa não está alegrando a Jesus. Essa pessoa não está dando prazer a Jesus. Por quê? Porque Jesus tem alegria e prazer com a verdade. É isso que alegra Jesus. Jesus se alegra com a verdade. Jesus tem prazer na verdade. Jesus tem prazer na fidelidade. É por isso que a traição, não apenas a traição conjugal, mas a traição em qualquer sentido. Eu traí o meu amigo, né? A traição, seja a traição de uma amizade, seja a traição conjugal, entristece a Jesus
e dades prazer a Jesus, porque Jesus tem prazer na fidelidade. Jesus tem alegria na fidelidade. Então o pecado só é pecado porque a sua prática não traz alegria a Jesus. A sua prática não traz prazer a Jesus. É por isso que o pecado é pecado. É exatamente por isso que os pecados são proibidos na lei de Deus como mandamentos negativos, porque a prática deles não traz alegria nem prazer a Jesus. O que significa que quando você peca, em vez de dar alegria e prazer a Jesus, você está, na verdade, entristecendo a Jesus. Você está, na verdade, causando desprazer em Jesus. Já as virtudes ordenadas na lei de Deus como mandamentos positivos, essas virtudes trazem alegria e prazer a Cristo quando elas são postas em prática. Então, à medida em que você faz de Cristo a tua fonte última de alegria e prazer, o teu comportamento e as tuas atitudes deixarão de ser pecaminosas para se tornarem virtuosas. Porque você deixará de praticar aquilo que entristece a Jesus, você deixará de praticar aquilo que dá desprazer a Jesus, e você passará a praticar aquilo que alegra e traz prazer, ou dá prazer a Jesus. Logo, ao fazer de Cristo a tua alegria e o teu prazer, você estará progredindo na santificação. Daqui a pouco nós vamos ver como nós fazemos de Cristo a nossa alegria e o nosso prazer. Tá? Por fim, fazer de Cristo a tua alegria e prazer garantirá que você prospere, garantirá que você seja bem-sucedido em todas as coisas que você for fazer. Ou seja, você será abençoado por Cristo. Nós temos aqui no versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. A palavra equivalente a desejos na Septuaginta é a palavra aitema, que é usada para se referir a um pedido, a uma petição. Isso na Septuaginta, tá? A aplicação que nós podemos fazer do grego aqui é a seguinte: à medida em que você fizer de Cristo a tua alegria e o teu prazer, Ele responderá positivamente às orações que você faz a Deus. Por quê? Porque você estará pedindo aquilo que alegra a Jesus. Você estará pedindo aquilo que traz prazer a Jesus. Então, Ele concederá a você aquilo que você pede a Ele. Isso já é maravilhoso por si só. Mas a aplicação do hebraico é ainda mais maravilhosa. A palavra hebraica para desejos, aqui no verso 4, é mishalá. Essa palavra é usada apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Ambas no livro de Salmos. Eu vou pedir que vocês abram comigo aqui no Salmo capítulo 20. Salmo 20, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Conceda-te conforme, aqui conceda-te se refere à pessoa que está pedindo algo a Deus, né? Ao Senhor. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. A palavra mishalá aparece aqui no versículo 5, traduzida como petições, tá? E como vocês sabem, a poesia hebraica, ela faz bastante uso de
paralelismos. A parte final do versículo 5, cumpra ao Senhor todas as suas petições, é paralela ao versículo 4. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. O paralelismo da poesia hebraica estabelece normalmente frases que são sinônimas. Frases que não são exatamente iguais, mas que apontam para a mesma direção. Então, o versículo 4, quando nós lemos conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano, vai na mesma direção daquilo que está na parte final do versículo 5. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Então nós temos aqui duas frases sinônimas, né? Duas frases que vão na mesma direção. A palavra plano, ali no versículo 4, a palavra hebraica, no original aqui, ela tem o sentido de desígnio, né? Cumpra todo o teu desígnio, propósito, cumpra todo o teu propósito. Então, por este paralelismo entre o verso 4 e a parte final do verso 5, nós podemos dizer que Michalá, no versículo 5, ela inclui no campo semântico dela os sentidos de desígnio, de plano, de propósito. Então, quando a gente pode voltar lá para Salmo 37, 4, quando nós lemos aqui, e te considerar os desejos, te considerar as Michalá do teu coração, dentro do campo semântico. E o que é o campo semântico? O campo semântico é aquilo que diz respeito a palavras sinônimas, que apontam na mesma direção de significado. Né? O campo semântico de desejos aqui de Michalá inclui, pelo paralelismo que a gente viu no Salmo 20, inclui as ideias de plano, desígnio, propósito. À medida em que você fizer de Cristo a tua alegria e prazer, não apenas Ele responderá positivamente às orações que você faz a Ele, como também Ele garantirá que você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Todos os desígnios do teu coração serão cumpridos. Tudo aquilo que você quiser fazer será bem-sucedido. Você será próspero em tudo aquilo em que você se propor a fazer. Essa é a verdade de Deus afirmada no Salmo 37, 4. Mas isso não é verdade na minha vida. Talvez alguém diga. Há duas possibilidades. Se isso não é verdade na tua vida, ou você está enganado e não está fazendo de Cristo a tua alegria e o teu prazer, de modo que aquilo que você está tentando fazer não é exatamente aquilo que traz alegria e prazer a Jesus, ou então você está no caso da pregação que nós fizemos na semana passada. A pergunta que nós respondemos na pregação da semana passada é: o que fazer quando os maus se dão bem e você, que é fiel a Cristo, se dá mal? O que fazer quando os pecadores que fazem tudo errado prosperam e você, que faz tudo certo, não prospera, se dá mal, sempre dá tudo errado? Então, das duas, uma. Se você acha que
Salmo 37, 4 não é verdade, porque não está funcionando para você? Porque aquilo que eu disse há pouco, né? Se você faz de Cristo a tua alegria e o teu prazer, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Dentro do campo semântico aqui da palavra hebraica, traduzida como desejos, está a ideia de planos, desígnios, propósitos. O que significa que aquele que faz de Cristo a sua alegria e o seu prazer, prosperará em todos os seus desígnios, prosperará em todos os seus propósitos. Se você acha que isso não é verdade, porque isso não está acontecendo na tua vida, das duas uma. Ou você não está fazendo de Cristo a tua alegria e o teu prazer, ou você se enquadra na pregação da semana passada. E aí você vai ter que descobrir. Eu não posso descobrir isso para você, né? É você que vai ter que analisar, você que vai ter que pensar, será que eu realmente estou fazendo de Cristo a minha alegria e o meu prazer? Ou eu estou buscando alegria e prazer em outras coisas que não Cristo? Quando chega na hora H, em vez de obedecer a Jesus, eu prefiro pecar. Eu sei que eu devo fazer o que aquele versículo me ordena, mas eu não gosto desse versículo. Da mesma forma como eu falei na introdução, que eu não gostava do Salmo 37,4. Eu não gosto desse versículo, eu não gosto daquilo que ele ordena que eu faço, então eu não vou fazer. Bom, se é esse o caso, você realmente não está fazendo de Cristo a tua fonte última de alegria e prazer. Então, não é de admirar que você não está sendo próspero em tudo aquilo que você faz. Ou então, você se enquadra na pregação da semana passada. E para descobrir isso, você vai ter que ouvir toda a pregação de hoje e você vai ter que ouvir toda a pregação da semana passada e determinar qual é o que está acontecendo na tua vida. Agora vamos verificar como é que na prática você faz de Cristo a tua alegria e o teu prazer. Para fazer de Cristo a tua fonte última de alegria e prazer, por que eu falo fonte última? Porque é óbvio que um homem casado ou uma mulher casada encontra alegria e prazer no seu cônjuge, né? Se a pessoa não encontrasse alegria e prazer no seu cônjuge, ela não deveria estar casada, né? Mas agora, como ela já se casou, é tarde demais, né? Agora, como ela já se casou, ela vai ter que tentar encontrar algum tipo de alegria e prazer naquela pessoa, né? Então, é óbvio que um homem, mesmo um homem crente, na verdade, um homem crente deve encontrar alegria e prazer na sua esposa. Uma mulher crente deve encontrar alegria e prazer no seu esposo, mas não deve encontrar alegria última. Não deve encontrar prazer último. Ou seja, a pessoa não deve ser como se o meu marido me deixar, eu vou me matar porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não. Se é esse o tipo de atitude que a pessoa tem, ela não está tendo alegria última em Jesus. A alegria última dela está no seu marido, está na sua esposa. Né? Ou então, se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer, eu quero morrer também. Ou então, se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer, eu quero que Jesus venha logo, porque eu quero ver o meu marido e a minha mulher lá no céu. Está errado. A pessoa não pode ter essa dependência última desse relacionamento. Então é óbvio que a pessoa vai encontrar prazer e alegria no seu cônjuge, mas não deve ser alegria última, não deve ser prazer último. Né? Então é por isso que eu estou usando aqui Cristo como fonte última. Né? Para fazer de Cristo a tua fonte última de alegria e prazer, é necessário que aquilo que
alegra e dá prazer a Cristo seja o mesmo que te dá prazer e alegria. É necessário que você sinta alegria naquilo que alegra a Jesus. É necessário que você sinta prazer naquilo que dá prazer a Jesus. E para isso, é necessário que você se arrependa dos pecados e creia nele como teu Senhor e Salvador. Por quê? Porque conforme nós afirmamos antes, os pecados são pecados exatamente porque tais práticas entristecem e causam desprazer a Cristo. Se você quer que a tua alegria e prazer sejam semelhantes à alegria e o prazer de Cristo, você deve arrepender-se daquilo que traz tristeza e desprazer a Cristo. Você deve arrepender-se dos pecados e crer nele como Senhor e Salvador. É necessário que você se converta a Cristo, porque antes da sua conversão a Cristo, o teu prazer e alegria são opostos ao de Cristo. Antes da tua conversão a Cristo, o teu prazer está no pecado. Antes da tua conversão em Cristo, a tua alegria está no pecado. É por isso que é necessário o arrependimento, porque o arrependimento é uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. No grego, metanoia, mudança de mente. A pessoa pensava de uma forma, agora ela pensa de outra forma. Antes ela via o pecado como fonte de prazer e alegria. É necessário que ela se arrependa, é necessário que ela passe a encarar a alegria e o prazer de uma forma diferentes. É necessário, de uma forma diferente, é necessário que ela veja o pecado não como fonte de alegria, não como fonte de prazer, mas como fonte de tristeza, como fonte de desprazer. É necessário que agora ela encontre alegria e prazer em Cristo e naquilo que Cristo ordena. Enquanto continuar na impiedade e incredulidade, você considerará que Cristo é um estraga-prazeres. Que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Inclusive muitos daqueles que se dizem crentes. Elas pensam que Jesus é um estraga-prazer. Por que Jesus é um estraga-prazer? Bom, exatamente porque Jesus condena aquilo que dá prazer a essas pessoas. Por isso que ele é um estraga-prazer. Enquanto continuar na impiedade, na incredulidade, você será um idólatra, como nós vimos antes. Você não progredirá na santificação, porque nem terá dado o primeiro passo na direção à santificação, que é crer em Jesus. E você também não será próspero e nem bem-sucedido, porque embora temporariamente o teu pecado poderá te trazer prosperidade e bênção, isso é parte da pregação da semana passada, né? O que fazer quando aqueles que são maus se dão bem? O que fazer quando aqueles que pecam prosperam? Né? Por um tempo, o pecado até pode te dar prosperidade. Por um tempo, o pecado até pode te ajudar a ser bem-sucedido naquilo que tu faz. Isso, a gente vê o tempo todo isso, né? Nós conhecemos inúmeras pessoas que estão pecando e estão se dando bem no seu pecado. Mas essa prosperidade no pecado é temporária, é passageira. Essa foi a tônica da pregação passada e essa é a tônica de toda a Escritura, especialmente do Salmo 37, né? Olha só. Salmo 37:1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque cedo eles serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 7.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fiques indignado, irado, contra aquele que, executando astutos intentos, prospera no seu caminho. Por que tu não deve ficar indignado? Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, enquanto você continuar na impiedade e na incredulidade, você será um idólatra, você não progredirá na santificação, porque nem tem como, né? Como você vai progredir na santificação se você nem mesmo se arrependeu dos pecados, né? E você também não será próspero e nem bem-sucedido, porque aqueles que são prósperos, verdadeiramente prósperos, são aqueles que fazem de Cristo a sua alegria e o seu prazer, né? Porque embora temporariamente o teu pecado poderá te trazer prosperidade e bênção, o próprio Cristo se encarregará de pôr um fim em tudo aquilo que você tiver conquistado com o pecado. Jesus porá um fim em tudo aquilo que você tiver conquistado com o pecado. Nós lemos aqui os versículos 7, nós vemos os versículos 9, 10 e 11. A prosperidade dos ímpios, dos maus, será destruída pelo próprio Jesus. Apenas os fiéis, apenas os mansos, apenas aqueles que fazem de Cristo a sua alegria e o seu prazer, apenas estes herdarão a terra. Apenas estes se alegrarão com prazer na abundância de paz, como diz o versículo 11. A abundância de paz que será desfrutada pelos que são fiéis a Cristo, por aqueles que fazem de Cristo a sua alegria e o seu prazer, da qual fala o verso 11, é o resultado direto, essa abundância de paz é o resultado direto da destruição dos ímpios pelo próprio Cristo. Antes não havia paz para os mansos, antes não havia paz para os retos de coração, antes não havia paz para aqueles que fazem de Cristo a sua alegria e o seu prazer, exatamente porque os ímpios os oprimiam. Mas agora há paz. A paz por quê? A paz porque o próprio Jesus desfez os maus. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Porque Jesus destruirá o ímpio. Você até mesmo vai procurar o ímpio, mas não vai encontrar ele. Porque ele não existe mais. Ele foi cortado como cortada é a erva. A implicação disso é a seguinte. Quando o verso 4 afirma que Cristo concederá os desejos do coração daqueles que fazem de Cristo a sua alegria e o seu prazer, aquilo que deseja o coração dos fiéis e aquilo que Cristo lhes concede é exatamente aquilo que permanece para sempre. Porque as obras dos ímpios, os seus desígnios, os seus planos, tudo isso será desfeito por Jesus. Todas as obras das pessoas más serão destruídas por Jesus. Apenas aquilo que é feito a partir de um coração que se alegra em Cristo e que tem prazer em Cristo é que vai permanecer. Todas as demais coisas serão destruídas. Então, se você deseja ter um impacto, isso aqui é profundo, né? Se você deseja ter um impacto permanente e eterno
neste mundo, mesmo que ninguém te conheça. Existem pessoas que impactaram o mundo e todo mundo sabe acerca dessas pessoas. Mas existem aquelas que impactaram o mundo e ninguém sabe quem são elas. Se você deseja ter um impacto permanente e eterno neste mundo, se você quer que aquilo que você fizer neste mundo não seja destruído por Cristo, se você quiser que aquilo que você fizer neste mundo permaneça para sempre e eternamente, é necessário que você se arrependa dos pecados e creia em Cristo como teu Senhor e Salvador, porque este é o primeiro passo necessário para que você faça de Cristo a tua alegria e o teu prazer. O segundo passo necessário é aprender, é entender o que alegra e dá prazer a Cristo. Da mesma forma que um homem deve entender o que alegra e o que dá prazer à sua esposa, da mesma forma que uma mulher deve entender e aprender aquilo que alegra e dá prazer ao seu esposo, assim também os crentes devem aprender e entender o que alegra e dá prazer a Jesus. Porque, afinal de contas, a igreja é a noiva de Cristo. E como é que você pode aprender o que alegra e dá prazer a Jesus? O que te ensina? Qual é a literatura que te ensina o que dá alegria e prazer a Jesus? Não é uma novela bíblica. Não é um seriado bíblico. Não é um filme bíblico. Faz anos que eu não assisto TV. Mas, se eu não me engano, eu acho que a Record tem na sua grade de programação alguma novela religiosa. Os crentes se enganam se eles pensam que eles vão aprender o que alegra a Jesus e o que dá prazer a Jesus através de uma novela religiosa, ou tem aquele seriado também, The Chosen. Sabe por quê? Porque a novela religiosa, ou o seriado religioso, ou o filme religioso, eles retiram coisas da Escritura e eles acrescentam coisas à Escritura. Sempre quando um livro é adaptado para o cinema ou para a televisão, a adaptação nunca é fiel ao livro. Porque existem coisas, existem cenas, existem diálogos que funcionam muito bem num livro, mas não funcionam num filme, que não funcionam num seriado. É por isso que é chamado de adaptação. Aqueles que adaptam aquela obra, eles pegam o livro, eles analisam aquilo que funciona e aquilo que não funciona, e eles fazem alterações na história. Eles mudam certos diálogos, eles mudam certas palavras. É isso que uma novela bíblica faz. Eu não preciso assistir a novela da Record para saber que a novela da Record é a Escritura.
Porque ela tem que retirar coisas e ela tem que acrescentar coisas para deixar a história mais interessante. E quando isso é feito, quem faz isso está desobedecendo aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Apocalipse condena aquele que retira, aquele que suprime algo da Escritura, e também condena aquele que acrescenta algo à Escritura. Então você não vai aprender aquilo que alegra a Jesus, aquilo que dá prazer a Jesus, por meio de uma novela, nem mesmo uma novela bíblica. Você não vai aprender de um seriado, nem mesmo um seriado bíblico, e você não vai aprender de um filme. Mesmo que esse filme retrate a história de Jesus. Você não vai aprender ali. Você vai aprender na Escritura. É na palavra de Deus. Você não pode fazer como os alunos preguiçosos fazem nas aulas de literatura. Isso funciona mais nos Estados Unidos, né? No Brasil, quando a gente vai ler literatura da língua portuguesa, não existem tantos livros que foram adaptados para o cinema, né? Não existem tantos livros da literatura brasileira e portuguesa que foram adaptados para o cinema. Mas nos Estados Unidos, boa parte da literatura inglesa foi adaptada para o cinema. Né? Então, o que os alunos preguiçosos dos Estados Unidos ou na Inglaterra fazem? Eles receberam como responsabilidade ler determinado livro. Mas eles têm preguiça de ler o livro. Então, o que eles fazem? Eles assistem a adaptação cinematográfica daquele livro. Em vez de ler o livro, eles veem um filme. Você não pode ser tão preguiçoso assim. Deus te ordenou ler o livro e não ver o filme. Deus te ordenou ler o livro e não ver a novela. Você não pode ver a novela e pensar que eu estou vendo a novela ali que fala sobre Jesus, ou fala de Jesus, ou fala de algum personagem bíblico, e pensa que isso substitui a tua leitura bíblica. Não, não substitui, e na verdade deturpa o teu entendimento bíblico, pelo que a gente já falou. Ali está sendo suprimido coisas e acrescentado coisas. Tudo isso aqui eu estou acrescentando à pregação, nem tinha pensado nisso enquanto eu escrevia. Na verdade, a gente tinha conversado isso acho que ontem, em casa. Mas eu não tinha pensado em aplicar isso aqui na pregação. Você aprenderá o que alegra e dá prazer a Cristo através da Escritura. Mais especificadamente, através daquelas partes da Escritura que contêm leis e mandamentos. Vimos antes que Salmo 37:4 promete que aqueles que fazem de Cristo a sua alegria e prazer, ou ainda aqueles que se alegram e sentem prazer em tudo aquilo que Cristo se alegra e sente prazer, essas pessoas terão as suas orações respondidas por Cristo, e o mesmo Cristo garantirá que eles prosperem nos seus propósitos. Mas qual é a relação da lei de Deus com o ser bem-sucedido e próspero dos seus propósitos? Eu peço que vocês abram comigo o Salmo capítulo 1. Qual é a relação da lei de Deus com o ser bem-sucedido e próspero nos seus propósitos? Salmo capítulo 1, versículos 1 até o 3.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Também peço que vocês abram comigo em Josué, capítulo 1. Nós estamos vendo aqui qual é a relação entre a lei de Deus e o ser próspero e bem-sucedido nos seus propósitos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós queremos fazer. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tanto Josué quanto o homem bem-aventurado do Salmo 1, eles seriam prósperos se eles fizessem o quê? Eles seriam prósperos se tudo que eles fizessem fosse feito conforme a lei de Deus. Eles seriam prósperos se eles meditassem na lei de Deus e então obedecessem à lei de Deus. Em outras palavras, tanto Josué quanto o homem bem-aventurado do Salmo 1, eles seriam prósperos em tudo aquilo que eles fizessem, à medida em que eles fizessem de Yahvé a sua alegria e o seu prazer. À medida em que eles descobrissem aquilo que Yahvé gosta, aquilo que Yahvé tem alegria, aquilo que Yahvé tem prazer. E fizessem isso nas suas vidas. Você pode e deve ser semelhante a Josué e ao homem bem-aventurado do Salmo 1. Você pode e deve prosperar em tudo aquilo que você faz. Deus quer que você prospere em tudo aquilo que você faz. Deus quer que todos os propósitos do teu coração sejam bem-sucedidos. Basta, para isso, que você faça de Cristo a tua alegria e o teu prazer. Basta que você se alegre com aquilo que Cristo se alegra e que você sinta prazer naquilo que Cristo sente prazer. Em outras palavras, baste que você obedeça a Jesus em todas as coisas. Porque quando você fizer de Jesus a tua alegria, o teu prazer, quando você se alegrar com aquilo que Jesus se alegra, quando você tiver prazer naquilo que Jesus tem prazer, o teu coração vai querer o mesmo aquilo que Jesus quer. O teu coração terá se submetido à vontade de Jesus. O teu coração vai querer fazer aquilo que a lei de Deus ordena que você faça. Então, como nós dissemos na introdução,
será a união da fome com a vontade de comer. Porque o teu coração quer fazer aquilo que Jesus quer que seja feito. Quando isso ocorre, quando o teu coração quer fazer aquilo que Jesus quer que seja feito, quando o teu coração quer fazer aquilo que Jesus ordena que você faça, não há outra alternativa a não ser bem-sucedido. Porque você fará aquilo que Jesus quer que você faça. Mas para isso é necessário que você medite na lei de Deus, na palavra de Deus. Para isso é necessário que você preste atenção naquilo que a palavra de Deus ordena e naquilo que a palavra de Deus proíbe. E é necessário que, tendo meditado, tendo prestado atenção, é necessário que você aplique a palavra de Deus à sua própria vida. É necessário que você analise os problemas da tua vida à luz da palavra de Deus e descubra o que a palavra de Deus te ordena que você faça em cada uma dessas circunstâncias. Eu estou com um problema no casamento. O que a palavra de Deus ordena que eu faço? Neste caso. Eu estou com um problema com os meus filhos. O que a palavra de Deus ordena que eu faça neste caso? Eu estou com um problema no meu trabalho. O que a palavra de Deus ordena que eu faço? Eu estou com um problema financeiro. O que a palavra de Deus ordena que eu faço? Eu estou com um problema em qualquer área da vida. O que a palavra de Deus ordena que eu faço nessa área da vida? Leia e estude a palavra de Deus na sua casa. Não substitua a palavra de Deus pela novela, não substitua a palavra de Deus pelo seriado. Na verdade, eu te aconselharia a não ver. Às vezes é mais edificante ver um seriado que não tem nada a ver com Deus do que ver um seriado ou novela que tem a ver com Deus. Sabe por quê? Quando você vê um seriado que não tem nenhuma conotação religiosa, você não é tentado a acreditar naquilo que você está vendo. Né? Mas quando você vê um seriado ou uma novela que trata de temas religiosos, a tentação que você vai sofrer é exatamente de crer naquilo que você está assistindo. E quem te garante que aquilo que você está assistindo está retratando a palavra de Deus de forma correta? A única forma é se você julgar a novela pela palavra de Deus. Mas se você tem que julgar a novela pela palavra de Deus, não é melhor simplesmente desistir de ver a novela e simplesmente ficar com a palavra de Deus? Né? Você conseguiria, sempre é dito que o veneno de rato, 98% é de fato alimento para o rato. Apenas 2% do conteúdo ali é aquilo que de fato vai matar. Por que você... O que seria melhor? Você gastar tempo, você abrir o recipiente onde tem o veneno do rato e tentar separar os 2% que são de fato veneno dos 98% que não são veneno? Ou seria melhor você descartar por completo o veneno de rato e se alimentar de algo que você sabe que não tem veneno nenhum, que você não vai precisar fazer nenhum tipo de separação?
é melhor descartar o veneno, né? Porque quem garante que tu está conseguindo separar de fato aquilo que é perigoso daquilo que é nutritivo? É muito arriscado. Se eu dissesse para ti que eu inventei um modo de separar os 2% que de fato poderia te matar do veneno do rato, você acreditaria em mim? Se eu te apresentasse agora um prato de comida, olha, isso aqui eu tirei do veneno do rato, né? Eu abri, mas eu inventei um método de tirar esses 2%. Você arriscaria a sua vida comendo o que eu te apresentasse? Você diria, quer saber? Eu acredito no João. Eu acho que ele realmente é capaz de eliminar o veneno dali. Eu vou comer. Você arriscaria a sua vida dessa forma? Provavelmente não, né? Porque você arrisca a sua vida espiritual, então, olhando uma novela que necessariamente vai tirar coisas da Bíblia e vai acrescentar coisas da Bíblia. Coisas que não estão na Bíblia. Por que você arriscaria a sua vida espiritual assistindo um seriado que necessariamente vai tirar coisas da Bíblia e acrescentar coisas? Leia e estude a palavra de Deus na sua casa. Ah, mas é muito trabalhoso. Bom, se você pensa que é muito trabalhoso, isso já te dá uma indicação de que talvez você seja idólatra, né? Ah, eu não quero gastar tempo descobrindo aquilo que alegra Jesus. Bom, eu não posso usar outro exemplo, né? Imagina que você está casado, falando com os homens primeiro. Imagina que você está casado com uma mulher, mas essa mulher não quer gastar tempo descobrindo aquilo que te alegra e aquilo que te dá prazer. Será que essa mulher te ama de fato ou não? Ou agora as mulheres. Imaginem vocês, mulheres, que vocês estão casadas com um homem que ele não é... Eu não quero saber o que alegra ela, eu não quero saber o que dá prazer a ela. Eu vou fazer a minha própria vontade e ela que se dane. Esse homem, ele não te ama. Se você não está disposto a descobrir aquilo que alegra a Jesus, se você não está disposto a descobrir aquilo que dá prazer a Jesus, é porque você não ama a Jesus. Você até pode cantar músicas que falam do teu amor de Jesus, você até pode se sentir emocionado e chorar, mas você não ama Jesus. Na prática, você não ama Jesus. Da mesma forma que aquele homem, ele até pode dar presentes à sua mulher, dar flores à sua mulher, mas se ele não está interessado em saber aquilo que alegra ela, que dá prazer a ela, apesar de todos os presentes que ele dá a ela, ele não a ama. Leia e estude a palavra de Deus na sua casa. Esteja presente aos cultos para cultuar a Deus. E como parte do culto a Deus, para ouvir e aprender da sua palavra. E então, obedeça à palavra de Deus em tudo aquilo que ela te ordena. Obedeça à palavra de Deus, mesmo que essa obediência venha a te causar prejuízos e dificuldades. Obedeça à palavra de Deus, ainda que você saiba que ao obedecer à palavra de Deus, tudo dará errado. Você sabe, bom, se eu obedecer aqui, eu sei que vai dar problema, vai dar errado. A minha salvação seria a mentira, a minha salvação seria o engano, a minha salvação seria o roubo. Se eu obedecer a Deus, se eu obedecer a Jesus, vai dar tudo errado.
obedeça a palavra de Deus, mesmo que essa obediência venha te causar prejuízos e dificuldades, porque esses prejuízos e dificuldades são passageiros. Da mesma forma que passageiros são, que passageira é a prosperidade dos maus. No longo prazo, no curto prazo, talvez a tua obediência a Jesus vai te trazer prejuízos. No curto prazo, talvez a obediência a Jesus vai te trazer dificuldades. E de repente, no curto prazo, tudo dará errado. Mas no longo prazo você será próspero. À medida em que você medita na palavra de Deus e a obedece, o teu coração será transformado a desejar e a querer o que Cristo deseja e quer. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente pensa que para obedecer é necessário que a gente obedeça por querer obedecer. Esse é o ideal. O ideal é que nós obedeçamos por querermos obedecer. Mas a maioria das vezes não será assim. Na maioria das vezes, a gente terá que obedecer contra a própria vontade de desobedecer. Isso é negar a si mesmo, né? O que é negar a si mesmo? Eu quero fazer uma coisa, mas Jesus disse que eu tenho que fazer outra coisa. Jesus disse que eu tenho que agir de forma diferente. Então eu vou ter que obedecer contra a minha vontade. Eu não posso ficar esperando ter a vontade para obedecer, para então obedecer. Porque se eu fizer isso, nunca vai acontecer. Os maus costumes, eles só são substituídos, os maus costumes só cessam quando eles forem substituídos por bons costumes. Tanto no exercício físico, né? Eu estou pensando agora especialmente com relação à musculação, né? Tanto a musculação como, por exemplo, tocar um instrumento musical, como o teclado ou o piano, que é o meu caso, exige memória muscular. Né? É necessário que os meus dedos memorizem os movimentos que aquela música, que aquela peça exigem. De modo que o ensaio, estou pensando agora no instrumento musical, né? O ensaio nada mais é do que treinar os dedos, no caso do teclado ou piano, treinar os dedos a se movimentar da forma como eles devem se movimentar. No início, quando alguém vai tocar uma música pela primeira vez, quando alguém vai ler uma partitura pela primeira vez, por exemplo, a pessoa ela vai lutar um pouco, porque ela está lendo ali a partitura, ela está lendo ali as notas, como elas estão posicionadas e tudo, e ela vai indo atrás aqui, e ela tem que ensaiar, até que de repente os movimentos dos dedos ocorrem de forma automática. Ela nem precisa pensar muito para que os movimentos dos dedos delas, para que os seus dedos se movimentem de forma a produzir aquela música. Da mesma forma, o pecado. O pecado, muitas vezes nós pecamos não tanto porque estamos sendo tentados, mas simplesmente porque nós estamos acostumados a pecar. A gente pecou tanto que a gente está acostumado. Nem é necessário que o diabo venha, que um demônio venha ali e tente a gente. Não, a gente simplesmente peca porque é uma memória muscular. A gente faz sem pensar. E o fato da gente fazer sem pensar não torna o pecado menos pecado. O que é necessário? É necessário que a gente substitua o comportamento. É necessário que nós nos tornemos conscientes daquilo que nós estamos fazendo errado
e então substituamos. Mesmo que seja desconfortável. No início vai ser desconfortável, exatamente porque nós estamos acostumados a fazer aquilo que nós fazemos de errado. Né? Imagina alguém que tem uma dieta completamente errada. E agora a pessoa quer ter uma dieta mais adequada, mais saudável. No início vai ser desconfortável, claro que vai ser. Porque antes a pessoa estava acostumada a comer de forma desregrada, a comer qualquer coisa, em qualquer horário, e agora a pessoa vai ter que estabelecer horários específicos para ela comer, e ela não vai comer qualquer coisa, ela vai ter que comer coisas específicas. É desconfortável, é difícil. Mas se não for, se a pessoa não enfrentar essa dificuldade, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, não espere você ter vontade para obedecer a Deus. Obedeça a Deus mesmo contra a tua vontade. Lute para obedecer a Deus. Lute tanto para obedecer a Deus, que daqui a pouco a tua obediência a Deus vai ser automática. Da mesma forma que agora o pecado é automático, a tua obediência a Deus se tornará automática, mas ela só se tornará automática se você se esforçar no início. Então, repetindo aqui, à medida em que você medita na palavra de Deus e a obedece, à medida em que você faz esse exercício de meditar na palavra de Deus e se esforçar para obedecê-la mesmo contra a tua vontade, à medida em que você faz isso, o teu coração é transformado de modo a desejar e a querer aquilo que Cristo deseja e quer e ordena. E então, o Salmo 37:4 será verdade na tua vida. Você se deleitará no Senhor, você se deleitará em Jesus, você fará de Jesus, a tua alegria e o teu prazer estarão em Jesus, a tua alegria será obedecer a Jesus e o teu prazer será obedecer a Jesus, de modo que você será salvo da idolatria, você progredirá na santificação, e de quebra ainda, tudo aquilo que você fizer prosperará. Todos os desejos do teu coração serão bem-sucedidos. Não porque você convenceu Jesus a fazer a tua vontade, mas porque você se rendeu à vontade de Jesus. Como receber de Cristo aquilo que traz alegria e prazer ao teu coração? Que a tua alegria e prazer sejam semelhantes aos de Cristo, conforme Ele ordenou na sua lei. O que nós ensinamos aqui nessa noite é infinitamente superior à teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade nada mais é do que um conjunto de heresias infantis, que tratam Cristo como se ele fosse um Papai Noel, que tratam Cristo como se fosse possível dobrá-lo às nossas próprias vontades. Como se fosse possível eu determinar alguma coisa e Jesus fazer aquilo que eu determinei. A teologia da prosperidade é um conjunto de heresias infantis que tratam Cristo como se ele fosse um Papai Noel, como se fosse possível dobrá-lo às nossas próprias vontades. Mas Cristo não é um Papai Noel. Cristo é o Yahvé encarnado. Cristo é o Deus da aliança que se fez homem. Cristo é o Senhor dos céus. Cristo é aquele que faz toda a sua vontade e não presta contas a ninguém. Não é Ele que se dobra às tuas vontades. É você que tem que se dobrar à vontade dEle.
É você que tem que se submeter à sua palavra. À medida em que você se submete à sua palavra e lei, você se alegrará e sentirá prazer naquilo em que Cristo se alegra e sente prazer. E então, por querer as mesmas coisas que Cristo quer, Ele concederá a você os desejos do teu coração. De novo, não porque você convenceu Jesus a querer o mesmo que você quer, mas porque você se submeteu à vontade dele. Isso sim é uma teologia madura e que traz maturidade aos filhos de Deus. Como receber então aquilo que traz alegria e prazer ao teu coração? Faça de Cristo a tua alegria e o teu prazer. Que a tua alegria e prazer sejam semelhantes aos de Cristo, conforme Ele te ordenou na sua lei, na sua palavra. Amém.